O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Durante a homilia, se você encontrar uma vaga, não fique acanhado, tá bom? Pode ocupar a vaga e ficar à vontade. O padre vai tentar não demorar muito. Por isso que já fez uma proclamação de evangelho bem lenta, bem pausada, porque resta muito pouco a dizer, na verdade. Quando o padre fez a primeira homilia dessa liturgia da palavra, que foi ontem às 5 da tarde, essa já é a quinta missa do fim de semana, a primeira coisa que veio na memória do padre é uma frase que eu acho que praticamente todos vocês já ouviram alguma vez. Quando você morrer, no seu caixão não vai ter gaveta. E tem gente ainda achando que tem caixão com gaveta. A única gaveta que vai existir é aonde o seu caixão vai entrar. E não vai caber tudo pelo qual você tem gastado exageradamente a sua vida, inclusive abandonando as coisas mais importantes dela, por causa desses gastos emocionais, psicológicos, físicos. Você tem abandonado sua família por causa dos exageros financeiros. Você que tem abandonado a educação dos seus filhos na mão da tecnologia, porque não tem tempo e paciência para estar com eles, para ouvir sobre o dia deles. Cuidado, o Senhor que está falando. Você não vai conseguir levar o seu cartão de crédito no caixão, porque lá a 7 palmos da terra não tem maquininha. E provavelmente não tem Wi-Fi. Eu não sei confirmar porque eu não desci ainda lá.
né? E mesmo que você desça, você não vai ter alma. O seu corpo já vai estar lá, ó, entregue às minhocas. Então, para que cartão de crédito no caixão? Para que conta bancária? Para quê? Ao mesmo tempo, você pode estar pensando: eu vou deixar tudo para os meus. Então reze, comece a rezar bastante, para que os seus que ficam não se matem por causa da herança. Porque o padre não está falando de coisa distante dele. É claro que o padre não teve herança, sim, e graças a Deus foi tudo resolvido no diálogo. Meu irmão está ali, ele pode atestar isso. Não teve briga, porque era muito pouquinha coisa. Meu pai era pobre, graças a Deus. Nessa hora eu agradeço. Quando eu recebo na minha sala pessoas que estão deprimidas, ansiosas, com pânico, porque estão sendo ameaçadas por irmãos que querem ficar com a parte da herança para eles. Que absurdo! Mas acontece, é vida real, não é novela da Globo, é vida real. Aliás, a novela da Globo só está imitando a nossa vida. É tudo o que acontece dentro das nossas casas e a gente nem faz ideia. Tudo por quê? Porque eu escolhi viver um tipo de vida que segue um tipo de mundo que não tem nada a ver com o tipo de mundo que o tempo inaugurado por Jesus Cristo na história tem a ver. Hoje a liturgia da palavra inaugura 2 tipos de mundo que você tem que escolher hoje para viver. Ondinhas, espero que vocês já tenham entendido a ideia do que o padre vai falar agora, e que vocês já tenham feito a escolha de vocês, e que vocês ajudem os pais de vocês a tomarem essa decisão também. Porque existem 2 tipos de mundos. Aliás, o mundo que você vive, ele é do jeito que você escolhe que ele seja, tá? Então essa história de ficar acusando o mundo, culpando o mundo por tudo que acontece na sua vida, você já tem que tomar coragem para assumir que a culpa é sua. Aliás, Deus criou tudo e deixou na nossa mão para gerenciar. Então se o mundo está ruim, é porque tu está fazendo ele ser ruim. Então nós temos 2 tipos. Um deles está sendo denunciado hoje na primeira leitura, no livro do Eclesiastes. O autor do livro do Eclesiastes, que está alguns séculos antes de Jesus, está dizendo o seguinte: a pessoa que vive o sofrimento por viver, a pessoa que come porque come, bebe só para beber, festeja só por festejar, e não consegue enxergar que tem algo muito mais importante além de tudo que faz, de tudo que fala e de tudo que sonha na sua vida, está vivendo num círculo vicioso de vaidade que vai levar ele para o buraco. Porque naquele momento em que a narrativa do Eclesiastes está sendo escrita, o pensamento judaico era exatamente esse: não há eternidade, não há vida após a morte, não há uma boa expectativa, tudo começa e termina nesse mundo. Relações, afetos, bens materiais, tudo concorre para somente este mundo. Então, vamos aproveitar tudo que temos, vamos juntar o máximo que pudermos, porque quando fecharmos os olhos nesse mundo e o paletó de madeira nos abraçar, acabou tudo. Era assim o pensamento antes de Jesus Cristo. Se você que está pescando aí e está percebendo que você está vivendo igualzinho ao autor do Eclesiastes, está na hora de começar a pensar como quem está há 2000 anos depois de Jesus. Porque se você está vivendo a sua vida, a sua história, os seus planejamentos dessa maneira, significa que você está preso, travado, há 400, 500 anos antes de Jesus. Uma vida pessimista,
uma vida sem sentido, você tem tudo e não experimenta nada. Você pode ter de tudo, mas dentro do seu coração só há escuridão, vazio, tristeza, e você não sabe dizer o porquê. É porque o seu critério de vida não está sendo a pessoa de Jesus Cristo, irmão. Olha o que o Senhor fala no término do evangelho de hoje. O que adianta? Tu pode ter um monte de bens, mas se tu não for rico diante de Deus, esquece. E eu tenho certeza que todos que estão nessa igreja já ouviram isso milhões de vezes. Milhões. O que está faltando, Padre? Tomar coragem para mudar de vida. Aí nós temos o outro tipo de mundo, que Paulo descreve de maneira perfeita na segunda leitura de hoje, quando está falando aos habitantes de Colosso, aos colossenses. Paulo está falando: oi, vamos parar de nivelar a nossa vida, vamos parar de nivelar as nossas esperanças, vamos parar de nivelar as nossas expectativas em coisas terrenas, porque tudo que é terreno vai acabar um dia, e a gaveta do caixão não existe. E aí Paulo fala, convoca o povo de Colosso e diz: aspirai, desejai, estimai, almejai as coisas igreja. Você estava ouvindo a leitura? Então vamos acordar, né? Primeiro vamos fazer um exercício de desperta bem espiritual. Olha para quem está do seu lado, só olha. Todo mundo obedece o padre, todo mundo. Quem está em pé também. Isso, porque pode dormir em pé, né, também. Tem gente que consegue, eu consigo. Continua olhando, não mandei parar de olhar. Dá um sorriso bem bonito, bem lindo assim. Agora você vai pegar a pessoa que está do seu lado e vai fazer assim, ó. Acorda, igreja! Hein? Ondinhas, calma, ondinhas, calma, ondinha. Eu esqueço que os ondinhas estão aqui. Eles são bem empolgados, emocionados, né? Calma, ok. Lembra que o padre é Karen? Então olha para cá. Pois é. Aspirai as coisas Viu? Deu certo. Quando for assim, sacode a pessoa e diz: se banca. Você está na missa. Lembra que a gente conversou, né? Conversamos. Acorda, tu está na missa. Vai dormir em casa, né? Preguiça de responder o padre, coisa feia. Isso aí mesmo, é isso mesmo. Coloca para quebrar com o pai, isso mesmo. Eu falo que as crianças são a salvação do mundo. Revoltadíssimo. Criança me desconcerta, né? Vamos voltar para cá. Paulo vai dizer: olhai, aspirai as coisas do alto, porque do alto vem um mundo totalmente diferente daquele mundo da primeira leitura. Aí lá, já não há como esperar um mundo sem Deus. Não tem como pensar no mundo sem esperança. Não há como pensar numa história, numa vida sem sentido mais, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e assumiu a causa. Não tem como mais dar errado, só vai continuar dando errado se você, cabeça dura, continuar insistindo em viver a sua vida tendo como critério outras coisas que não sejam Jesus. E perceba, não é proibido ter os bens materiais, irmãos. Vocês merecem. Quem trabalha, claro, né? Quem sua para ganhar o salário no fim do mês, para obter os lucros da sua empresa, tem o direito de ter a sua casa própria, sim. Isso é direito garantido, inclusive, pela doutrina social da igreja. Tem direito de ter o seu carro, sim. Tem direito de viajar, sim.
de dar um colégio bom para os seus filhos, sim, uma educação, uma saúde de qualidade, tem o direito e o dever. O que não dá é exagerar nisso. Eu já tenho tudo o que eu preciso, mas eu não vou parar enquanto eu não acumular tudo que eu posso. Porque enquanto você está acumulando milhões, inclusive, tem um bocado de irmão seu passando fome na rua. Aí você já cai para a injustiça. Você tem direito a comer bem? Claro que tem. Você tem direito a celebrar, a fazer festas? Claro que tem, e tem que fazer. Pelo dom da vida, pelo dom do casamento, seja o que for. Mas saiba como fazer isso. É o que o Senhor está pedindo hoje no Evangelho. Tenha equidade ao lidar com os bens. Tenha equilíbrio para lidar com as coisas. Comeu o suficiente? Para! Bebeu o suficiente? Para! Já tem o sustento necessário? Para! Vai cuidar da sua esposa, do seu casamento e vice-versa. Vai olhar os seus filhos com cuidado, com carinho. Vai ter paciência com eles, ao invés de ficar se estressando exageradamente com esse mundo louco de ganhos que nós vivemos. Para, porque um dia você vai ter que parar querendo ou não. E quando esse dia chegar, já era. Não tem mais o que fazer. Nunca mais vai ter o que fazer. E aí agora o padre termina te fazendo uma pergunta. Que tipo de mundo você vai querer viver a partir deste Evangelho? Que tipo de vida você vai querer continuar tendo a partir destas leituras desse 18º domingo do tempo comum? Que tipo de vida você vai querer levar a partir desse fim de semana? Que tipo de casamento você vai querer ter a partir desse fim de semana? Que tipo de educação para os filhos você vai querer adotar a partir deste fim de semana? Que tipo de Deus você vai querer na sua vida a partir desse fim de semana? Essas perguntas precisam fazer vocês todos decidirem, tomar uma decisão daqui para frente. Porque se foi pessimista até aqui, está na hora de começar a ser otimista daqui para frente. Ser otimista significa acreditar no céu, buscar as coisas desse mundo sabendo que o céu é o fim, colocando Deus na sua vida, sendo rico diante de Deus. Esses ondinhas experimentaram isso esse fim de semana, e se o padre pegar eles fazendo coisa contrária, eles vão ver só. Tia Jaque, tio Zé vão me ajudar a vigiar essas ondas. Se essas ondas começarem a quebrar em lado errado, ai dessas ondas, elas vão ter que voltar a quebrar do lado certo na hora, porque vocês serão responsáveis para iluminar a casa de vocês. Vocês vão ser responsáveis por trazer Deus para dentro da casa de vocês. E ai de você, pai e mãe, se não aceitar isso. Ai de você. Aproveita que seu filho e sua filha estão saindo desse retiro encharcados de Deus. Aproveita isso. Ao invés de dar dedo na cara, xingando e acusando, senta e pergunta por quê. Vai educá-los muito mais do que você dar um celular na mão deles ou um presente. Queira saber o porquê que seu filho é dessa maneira. Para de dar dedo na cara deles e acusá-los e xingá-los. Isso não educa ninguém, nem bicho gosta. Imagina o seu filho e a sua filha. Maria, nossa mãe, junto com São José, intercedam por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.